Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Física Aplicada a. Em aulas anteriores, nós já estudamos sobre o Sistema Internacional de Unidades, a análise dimensional e o início da cinemática escalar, onde foram explicadas as grandezas espaço, velocidade e aceleração. Também foi explicado inicialmente o movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele caracterizado pela velocidade de um objeto que não varia com o tempo. Foram apresentadas três equações da velocidade, da equação horária dos espaços em função do tempo e do gráfico do espaço em função do tempo, onde, se você tirar a tangente do ângulo, você obtém a velocidade. Hoje, nós vamos estudar o que é o movimento uniformemente variado. Tudo bem? MUV. Lembrando que nós já estudamos o que é o MU, tá? Considere a seguinte situação. Essa situação desse desenho aqui, tá? Eu tenho um objeto, esse objeto que vocês estão vendo é uma esfera, né? Na verdade é um corpo, tá? Um corpo qualquer, que está se movendo para a minha direita, tá? Nesse eixo aqui, horizontal, tá? Onde isso aqui seria a origem, né? Tá? A origem. E ele está se movendo para a minha direita, tá certo? Com uma velocidade v1, com uma velocidade v2, com uma velocidade v3, com uma velocidade vn, tá? Onde, para esse ponto, vamos chamar aqui de espaço 1, espaço 2, espaço 3, e após, né, algum tempo, nós teremos o espaço enésimo. Cada uma dessas velocidades, para cada um desses tempos, que eu posso dizer que aqui nós temos o T1, tem o tempo 2, tenho o tempo 3, tenho o tempo enésimo, tá certo? Se a minha velocidade para esse exemplo acima, V1, for diferente de V2, que for diferente de V3, que for diferente de um V enésimo, ou seja, qualquer V posterior, se a minha velocidade varia com o decorrer do tempo, o meu movimento é classificado como movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Esse é o nosso tópico abordado agora em 2.4. O que é o movimento uniformemente variado? É aquele em que a velocidade de uma partícula, de um objeto que descreve alguma trajetória, varia com relação ao tempo, que é o caso que eu citei aqui acima e foi dado esse exemplo. Tá certo? A primeira equação que nós teremos para o MUV é justamente a da aceleração. A aceleração que foi dada anteriormente, né? ΔV por ΔT. Para esse tópico, eu vou chamá-la de A1. A1. Nós também já vimos, lá ainda em análise dimensional, que a aceleração no SI é dada em metros por segundo ao quadrado. E ela é um parâmetro
que mede a capacidade, né, a variação de velocidade sofrida por um corpo, considerando o intervalo de tempo necessário para ocorrer essa variação. Tudo bem? Agora que eu já sei o que é aceleração, que é o nosso item 2.4, explicarei agora para os senhores 2.5 a função horária da velocidade, ou a nossa equação das velocidades. Tá certo? A função horária da velocidade parte do mesmo princípio do que foi explicado acima, tá? Vou fazer aqui um exemplo, tudo bem? Onde nós vamos ter a mesma situação, mas como uma foto estroboscópica, né? Eu vou colocar apenas duas situações, tá? Como se a gente fosse tirar uma cópia, né? Uma foto justamente nessas situações, tá? Eu quero, assim como encontrei a equação de mu, eu quero encontrar a minha velocidade, agora considerando a questão da aceleração. Então considere esse desenho que acabei de fazer. Um objeto parte da origem, que eu vou chamar aqui de... ele partiu com uma velocidade v0, tá certo? E após um tempo t, tá certo? Houve um tempo em que ele se movimentou, chegou a esse ponto que eu vou chamar de v, tá? Onde aqui era a minha origem e aqui ele percorreu até um espaço a. Como ele chegou nesse ponto, esta aqui é a minha velocidade final. Tudo bem? Bom, baseado nisso, quem será a velocidade nessa situação em função do tempo? Quem é a velocidade em função do tempo? Na verdade, uma expressão algébrica que explique essa situação, não é? Bom, nós já aprendemos que se esse corpo mudou de velocidade, ele teve uma aceleração, tá certo? Então, a aceleração A é a variação de velocidade sobre a variação de tempo, conforme nós vimos lá acima. Tudo bem? Já expliquei no capítulo 1 que esse ΔV, ele nada mais é do que a variação entre o estado final e o inicial. Então, ΔV é a velocidade de chegada menos a velocidade de partida, dividido pelo tempo que ele levou para se mover e o tempo em que começou a ser cronometrado. Para esse ponto aqui, nós estipulamos que o tempo inicial é 0. Tá? Então, isso daqui, para essa primeira parte, nós temos que é 0. Tá? Nós vamos obter, então, que a minha aceleração A é V menos V0 sobre T. E fazendo os extremos pelos meios, nós vamos obter a seguinte equação. A equação V igual a V0 mais AT, que eu vou chamar de a minha equação A2. Tá certo? Você poderá perceber que eu fiz o extremo pelos meios
e levei esse termo que está negativo lá para o outro lado positivo. V é igual a V0 mais AT. Essa equação A2 é o que nós chamamos de função horária das velocidades para o M ou V. Tudo bem? Função horária das velocidades para o M ou V. Vamos ver um outro exemplo, né? Um outro exemplo, se nós víssemos a seguinte equação. Exemplo. Letra A. Se fosse dado o seguinte problema. V é igual a 2 mais 4t. Tá certo? Onde a velocidade é expressa em metro por segundo e o tempo em segundos. E fosse solicitado quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração para a expressão acima. Nós temos aqui um problema extremamente simples, que seria você fazer a comparação da minha equação com a sua forma original. V de t é igual a V0 mais AT. Automaticamente, nós teremos que V0 é esse termo e a aceleração é esse termo, conforme foi pedido aqui. Quem é V0 e quem é a aceleração. Qual vai ser minha resposta? A minha resposta é que V0 será 2 metros por segundo e a aceleração será 4 metros por segundo ao quadrado, com as devidas respostas no Sistema Internacional de Unidades. Então, para a gente concluir o que foi explicado, né? O M e o V, tá certo? Vamos lá lembrar o que é movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado é aquele em que a velocidade varia com o tempo. Ela não é constante. Quais são as equações que nós aprendemos? Já vimos a equação da aceleração e já vimos a equação das velocidades, a função horária das velocidades, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem utilizar o ambiente virtual de aprendizagem para tirar dúvidas, o AVA ou o Google Class. E lembrem de fazer as atividades que estão disponíveis por lá, tá certo? Nós vamos prosseguir na próxima aula com mais movimento uniformemente variado, para então concluir essa parte de cinemática escalar. Não esqueçam que as nossas respostas estão expressas no Sistema Internacional de Unidades, tudo bem? Então é isso, continuem nos estudos de vocês, bons estudos e até a próxima aula.